E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao meu cenário novo. Eu fico muito feliz vocês que têm elogiado o meu cenário, isso significa muito pra mim, porque eu coloquei bastante sentimento nesse cenário, foi um cenário que eu demorei bastante pra fazer, e eu demorei muito também pra voltar a fazer vídeos com câmera, justamente porque o cenário estava bugado, né? Como você sabe, eu demorei um mês pra escolher as artes, né, e encontrar uma pessoa pra fazer as artes pra mim, né, e fazer os desenhos em versão quadro. Isso aqui não é papel, é quadro de verdade, e quando eu encontrei a pessoa atrasou um mês e meio. Então foi 2 meses e meio pra mim conseguir ter esses quadros pra colocar na parede. E eu meio que fiquei chateado com o próprio cenário e eu sou muito perfeccionista, sabe? Quando vocês chegam e falam, Dak, não precisa se preocupar, tá ótima a sua câmera. Eu fico pensando, cara, que legal, muito obrigado. Porque eu realmente penso, pô, eu só vou fazer vlog quando eu tiver uma câmera decente ou quando eu tiver uma iluminação decente. Eu sou bem perfeccionista nesse aspecto e vocês têm me animado bastante a continuar fazendo esses vídeos aqui todos os dias. E por conta dos seus comentários eu tô continuando. Então, agradeço muito vocês que tiram aí um tempo do seu dia pra vir mandar uma mensagem positiva e também por dar o seu feedback. O feedback que vocês passam pra mim é muito importante, sobre qual vídeo que eu devo falar, sobre qual direção eu devo dar no canal também, tá? Eu realmente leio todas as mensagens que vocês mandam. Pode parecer impossível ou até mesmo que eu não faça isso, mas eu realmente faço. Eu leio sim. Eu recebo muitas mensagens por dia, eu acho que eu recebo umas 10 mil mensagens por dia, então é meio difícil pra mim responder todas, mas eu leio todas. Eu recebo aqui no meu feed do YouTube, eu vou vendo em tempo real, sempre que alguém manda alguma mensagem, eu vejo umas 50, 60 e depois eu vou passando o dia. Então eu passo o dia mais ou menos grudado com o celular mesmo. Bom, de qualquer maneira, chega de propaganda. Eu peço que você deixe aquele gostei maroto aí pra ajudar a gente a continuar crescendo. E caso você curta esse conteúdo, se inscreva nesse humilde canalzinho. Vamos falar hoje por que os youtubers são depressivos. Eu tenho certeza que você já deve ter visto, né, aquele youtuber favorito que você curte falar sobre depressão, certo? Tipo, às vezes a gente pensa até que o YouTube causa depressão, porque a maior parte dos youtubers que a gente conhece tem depressão. Os youtubers grandes do Brasil, acho que a maior parte deles tem depressão ou tem algum tipo de distúrbio. E por que que acontece isso? Por que que esses youtubers, eles têm depressão? Será que o YouTube causa depressão? É fácil a gente chegar a essa conclusão, né? Eu já vi algumas pessoas chegando a ela no Twitter, inclusive, falando, a gente tem depressão por causa dessa mania por likes, não sei o que, é por isso que todo mundo que está na internet está depressivo, olha só, essa juventude falando que tem depressão. Esse é um pensamento muito errado, claro, e inclusive é um viés, né, um viés da cognição. O nome desse viés é viés do sobrevivente, é quando você está analisando apenas as coisas que você está vendo na sua cara para chegar a uma conclusão, quando na verdade não são as coisas que você está vendo, mas as coisas que você não está vendo que fazem a diferença. Esse viés ele surgiu na Segunda Guerra Mundial, e eu já fiz um vídeo falando sobre isso, eu acho muito legal relembrar. Os americanos eles estavam reforçando os aviões, né, que voltavam com avarias, né, da guerra. Então eles queriam que os aviões parassem de cair. Aí eles começaram a reforçar as asas e o rabo do avião. Por quê? Porque eram as áreas que vinham com maior dano. Então os aviões que voltavam para casa geralmente tinham furos de bala no rabinho dele ou nas asinhas. Só que mesmo reforçando os aviões nessas partes, eles não paravam de cair. Não mudava nada, eles continuavam caindo normalmente. E aí os americanos começaram a se perguntar, cara, que magia negra é essa? O que tá acontecendo? Aí eles chamaram um matemático, aliás, um matemático, e esse matemático foi lá e acabou chegando à conclusão de que o que importava não eram os aviões que voltavam, mas os aviões que não voltavam. Então, se os aviões que voltavam eles tinham dano nas asas e no rabinho, significa que você pode tomar dano nas asas e no rabinho e continuar voando. Mas os aviões que tomavam dano no dorso, esses provavelmente não conseguiam sobreviver mesmo. Então a ideia dele foi parar de reforçar as asas e o rabinho do avião e reforçar mais o dorso do avião. E nisso, vários aviões começaram a voltar para casa. Aviões que de outra forma teriam caído e as suas tripulações teriam morrido. Isso salvou a vida de muita gente. E é uma coisa bem simples. E isso acontece também no YouTube, de certa forma. Porque você não pode dizer que todo youtuber é depressivo porque, sei lá, você vê várias pessoas com depressão na internet e tampouco falar que o YouTube causa depressão porque a maior parte dos youtubers que você gosta tem depressão. Muitas vezes, né, os youtubers têm depressão não por conta do YouTube, mas eles chegam até o YouTube porque eles têm depressão. Sabe por quê? Porque uma pessoa que tem depressão, uma pessoa que é carente, uma pessoa que geralmente precisa de afirmação de outras pessoas, essa pessoa, ela quer sempre estar próxima de outras pessoas. E o YouTube é uma grande ferramenta para isso. O YouTube é uma ferramenta para mim estar conversando com vocês, para mim conversar com pessoas que eu jamais imaginei que eu fosse encontrar na minha vida, pessoas que estão em todos os lugares do Brasil. E eu sinto falta desse contato com as pessoas, entendeu? Eu sinto necessidade de ter esse contato. Tem pessoas que odeiam outras pessoas, tem pessoas que nunca querem ver outras pessoas, tem pessoas que simplesmente se fecham.
fecham, mas muitas vezes elas se abrem aqui, porque elas precisam desse contato pessoal, elas precisam mostrar o que elas gostam, elas precisam ser aceitas pelo que elas gostam. Eu sempre passei bastante por isso, né? Eu tenho depressão, né? E não é por conta do YouTube, eu sempre tive, e já vai fazer um bom tempo que eu trato isso também, né? Uma coisa que eu já fiz um vídeo falando sobre isso, se você quiser, entra aqui no canal, tem um vídeo sobre o Babadook, que é muito legal sobre esse tema específico, e eu sempre senti a necessidade de ter pessoas para interagir com as coisas que eu gosto, porque eu sempre me senti muito deslocado pelas pessoas. Eu sempre senti que eu tava na escola e eu era o único que gostava de jogos, de computador ou de cultura. Eu não gostava de funk, eu não gostava de sair pra balada, eu não gostava de beber, eu não gostava de fazer essas coisas e eu não era uma pessoa legal. Por mais que eu tivesse muitos amigos na escola, por mais que eu fosse muito conhecido, por mais que eu fosse uma pessoa popular, eu não me sentia feliz ali, eu não me sentia aceito. Quando eu fui pra faculdade, eu passei pela mesma coisa. Eu não encontrava as pessoas que gostavam das mesmas coisas que eu, que podiam conversar comigo da mesma maneira que eu conversaria com elas. Eu encontrava isso na internet. E eu sempre fui muito carente em relação a isso. Eu acho que todas as pessoas que têm depressão, ou até mesmo pessoas que estão no YouTube especificamente, são pessoas que precisam desse contato, que precisam estar perto de outras pessoas o tempo inteiro. E tem pessoas que realmente são assim. Eu particularmente sou assim. Eu sempre gostei muito de estar próximo a pessoas. E por isso eu não me importo, por exemplo, de ficar conversando. Eu não tenho tanta timidez em relação a isso. Eu gosto disso. Mas eu entendo que tem pessoas que não sintam, sabe, tanto prazer ou até mesmo se sintam confortáveis em falar sobre a sua vida ou falar sobre as coisas que gostam para outras pessoas, né? Mas enfim, então eu acho que as pessoas aqui na internet, né, elas procuram, as pessoas famosas, elas procuram a fama, elas se esforçam para ter isso, elas tentam produzir coisas pensando nas outras pessoas, porque elas precisam dessa afirmação. Muitos artistas, eles também são depressivos, né? Por quê? Porque às vezes, né, principalmente os humoristas, né, as pessoas usam o humor, né, como um escudo contra a depressão, contra a tristeza. E eu vi uma vez, né, eu acho que foi o Robbie Williams que falou isso, falou assim: eu tento fazer as pessoas rirem porque eu não quero que as pessoas sintam como eu sinto, eu quero que elas se sintam melhor, eu quero que elas deem risada. E isso fazia com que ele tivesse validação na vida, e essas pessoas buscam muito validação. Eu sempre me coloquei como uma pessoa que é diferente das outras pessoas. Sempre achei, eu sou totalmente 100% altruísta. Eu não ligo pra nada, eu não quero dinheiro, eu não quero fama, eu só quero que as pessoas se sintam felizes. Mas aí eu acabei chegando a uma conclusão de que mesmo eu também tenho almejado coisas, sabe? E eu realmente nunca almejei, sabe? Tipo, ter um monte de dinheiro, ter um carro de rico, ou ter o último videogame da... Tá, videogame eu gostaria de ter, e um computador bom. Mas, no geral, eu nunca fui uma pessoa que almejou grandes coisas na minha vida. Por outro lado, eu sempre almejei muito a validação das outras pessoas. E eu noto que muitas pessoas que estão aqui na internet procuram por isso. Ou seja, eu acho que é muito mais valioso, por exemplo, para um youtuber, você ter um canal que as pessoas gostam de você, um canal grande, um canal que você é conhecido, ser reconhecido por aquilo que você está fazendo, do que você ganhar um monte de dinheiro por conta disso. Para algumas pessoas o dinheiro é tudo, mas para outras pessoas o dinheiro não significa essa parte. Então as pessoas procuram validação. Então para mim o dinheiro é essa validação. Para mim isso é o que importa. Saber que as pessoas elas têm interesse, que elas gostam disso e principalmente que elas valorizem quem eu sou e valorize o meu trabalho também. Mas é aquilo, eu já comentei alguma vez, em algum momento aqui no canal, não lembro quando foi, que a melhor solução para você sanar sua depressão é você se rodear de pessoas boas, né? Tem muitas pessoas negativas que estragam a nossa vida de verdade, mas tem pessoas boas que vão te ajudar. E é justamente essas pessoas que você tem que focar. Você tem que focar nessas pessoas que vão validar a sua vida, vão fazer você se sentir uma pessoa melhor. Você tem que estar sempre com essas pessoas, porque às vezes você ficando sozinho, né, é justamente o que faz com que aquele monstro que tá dentro de você volte a ganhar força e te dominar. Então, essa coisa que tá dizendo pra você, se isole, saia de perto das pessoas, saiba que você tem que lutar contra isso também. E eu acho que tá no YouTube é uma forma da gente lutar contra isso de certa forma. Inclusive, eu vim para o YouTube especificamente quando eu passei pela maior depressão da minha vida, quando eu tive a maior crise mesmo, de verdade, e foi uma época muito ruim, foi quando eu encontrei, tipo, a minha saída no meu canal de YouTube. Então, eu já tinha o meu canal há algum tempo, já tenho o canal há 12 anos, inclusive, eu sempre fiz vídeos por validação, tá? Não comecei a fazer hoje, mas quando eu peguei e vi que eu poderia realmente investir o meu tempo naquilo e fazer somente aquilo, e principalmente ganhar dinheiro com aquilo e ter aquilo como profissão, eu comecei a trabalhar mais nisso, eu comecei a ter maior sucesso, e o sucesso foi puxando coisas boas pra mim, até o ponto que eu realmente me senti sólido o suficiente, não pra superar completamente a depressão, mas pra poder dizer pra vocês que ter esse contato com as outras pessoas fez toda a diferença pra mim.
E provavelmente pode fazer a diferença para você também, assim como faz a diferença para muitas pessoas. Então, ter a validação, ter as pessoas te elogiando, ter as pessoas te cuidando e falando bem de você e se importando, isso significa muito, porque para certas pessoas pode parecer algo simplesmente bobo. Ah, quem liga para uma mensagem, ah, muito bem, você manja muito, eu gostei muito do seu conteúdo, ou maravilhoso o seu vídeo. Para a maior parte das pessoas isso não significa nada, mas para alguém que tem baixa autoestima, para alguém que passa por depressão, para alguém que é uma pessoa antissocial, para alguém que busca essa validação no YouTube, essa mensagem, ela significa tudo para ela. Então, você fantasminha que simplesmente assiste, e eu me surpreenderia se tivesse fantasminhas aqui nesse canal, sinceramente, até porque é muito pequeno esse canalzinho, mas enfim. Você que é fantasminha e pensa que não faz diferença o seu comentário, que não faz diferença o seu gostei, saiba que ele faz toda a diferença. Por mais que seja 1 em 100 mil, faz diferença. Cada um daqueles faz diferença. Porque quem busca essa validação, essa pessoa ela vai dar atenção para cada um daqueles comentários, para cada um daqueles gosteis. E mesmo que ela não consiga dar atenção para todos aqueles, ela vai tratar você não como uma pessoa individual, mas como parte daquele grupo de pessoas que segue ela. E ela vai tratar esse grupo como uma coisa mais importante da vida dela, porque muitas vezes é a coisa mais importante da vida dela. Então é muito importante que você saiba o valor que você tem para essas pessoas que você está assistindo aqui. E é justamente por isso que essas pessoas têm tanto sucesso. A gente tende a ver pessoas que têm depressão ou têm essas questões sociais se darem melhor no YouTube, porque o YouTube, querendo ou não, é um lugar para pessoas diferentes, né? Não é para as pessoas de sempre aparecerem e simplesmente mostrarem coisas que elas gostam e crescer nisso, mas é para ver essas pessoas que se importam, essas pessoas que criam esses laços, essas conexões. E essas conexões, elas são conexões verdadeiras, não são conexões falsas. E saber que você também, tipo, sustenta a vida dessas pessoas, eu acho que isso tem um valor muito maior, sabe? Quando eu penso, cara, eu tô assistindo aqui um vídeo do Dava Jonas, por exemplo, que é um youtuber que eu gosto muito. Aí, pô, eu tô sustentando indiretamente o Dava Jonas. Aliás, eu tô sustentando diretamente o Dava Jonas, porque ele ganha dinheiro através da minha visualização, ele ganha dinheiro através da minha paciência pra assistir uma propaganda, e isso vai fazer toda a diferença na vida dele. E eu posso ver o sucesso do Dava Jonas por conta da visualização que eu dei pra ele. Toda vez que eu assisto um vídeo de um youtuber pequeno e eu vejo ele crescer, eu vejo aquele youtuber ter sucesso em cima da visualização que eu dei pra ele, e eu vejo ele progredir, ele crescer, ele fazer coisas diferentes. E eu vou dar um exemplo para você que me assiste há muito tempo, você vê a progressão do laboratório. Olha só, há 2 anos atrás a gente não tinha nada disso, a gente estava muito longe de ter isso, a gente estava muito longe de ter um microfone desse, um microfone de estúdio de verdade, a gente estava longe de ter um headset desses aqui, que é um headset de topo de linha, a gente estava longe de ter uma câmera como essa, a gente estava longe de ter tudo isso. Então, hoje se a gente tem tudo isso para fazer esse tipo de vídeo, para fazer esse tipo de conteúdo, é porque você assistiu, é porque você estava lá, e é porque você fez a diferença, é porque você faz a diferença na nossa vida. E é isso aí. Pode parecer como uma propaganda, uma mensagem genérica ou qualquer coisa, mas a gente se importa, a gente liga. E se a gente tá aqui do outro lado, é porque a gente liga verdadeiramente. Porque se a gente não ligasse, a gente simplesmente não ganharia visualização. A menos que a gente fosse fazer, né, surf nas trendings, que nem muitos youtubers fazem. E isso de fato dá muito sucesso para eles, mas é aquela questão, o que sucesso vale para você? O que é o sucesso? O sucesso para você é ganhar um monte de dinheiro, o sucesso para você é ter um monte de visualização, ou o sucesso para você é ter essa validação? A gente volta à nossa questão principal. Para cada pessoa tem uma questão diferente aí interna. Tem pessoas que valorizam a validação. Eu particularmente valorizo bastante. Tem pessoas que valorizam o dinheiro. O Felipe Neto, por exemplo, ele não deve se importar com a conexão que ele tem diretamente com os inscritos dele, mas com certeza ele deve ter uma conexão direta com a validação que ele precisa para se sentir feliz com esses inscritos. Ao mesmo tempo que o Felipe Neto ele tem uma busca por dinheiro gigantesca, entendeu? Então ele se importa muito com essa questão. Ao mesmo tempo que ele não existiria se não fosse pelo público que ele tem, entendeu? Então é bem interessante a gente analisar. Grandes corporações geralmente não têm sucesso aqui no YouTube. Tem vários canais de corporação, principalmente de jogos. Se você gosta de jogos, você vai entender do que eu tô falando, porque tem grandes revistas que sempre existiram no Brasil, sempre tiveram muita visualização de revista, né? Pô, vendiam milhares por mês, e agora nessa geração do YouTube, elas não estão tendo tanto acesso. Mas você vê gamers, por exemplo, Zangado, David Jones, eles têm 10, 100 vezes mais visualizações do que o IGN, por exemplo. E se você comparar com o IGN global, o Dava Jones pega mais visualização. O Dava Jones tem um canal muito maior.
Por quê? Que uma corporação tão grande, né, ela tem tão pouca visualização comparado a um youtuber, que é uma pessoa simplesmente gravando um negócio sentado na cadeira dele. Porque essa pessoa é real, ela tá falando com você, a corporação não. A corporação, você sabe que ela tá ali pelo dinheiro, pelo marketing. E muitas vezes essa corporação ela não tem um significado por estar ali especificamente. Ela só tá ali fazendo o que ela sempre fez e acha que vai fazer. E isso aconteceu com a Fábrica dos Monstros, né? Que o Léo Stronda cresceu demais lá e ele acabou sendo demitido, né? Por conta disso. E o que aconteceu com o canal? Acabou. Por quê? Porque a imagem e o que faz diferença aqui é a conexão com o público que você tem. E não o que você tem como marca. Então não importa se a Coca-Cola fez um canal amanhã, o que importa é quem está no canal da Coca-Cola. E mesmo que a Coca-Cola faça esse canal, a pessoa que estiver no canal vai ser vinculada à marca. E esse vínculo que as pessoas vão criar com essa pessoa vai ser muito mais forte do que o vínculo que ela vai criar com esta marca. E é justamente isso que os youtubers procuram aqui. E é por causa disso que a maior parte dos youtubers tem depressão. Porque eles buscam essa validação. Pelo menos a maior parte busca validação. Mas lembrando que não é todo caso assim. Óbvio que tem casos, por exemplo, como o Felipe Neto, que estão buscando muito mais a questão do sucesso e muito menos a questão da validação. Então, para essas pessoas, é muito mais importante fazer as coisas certas para ganhar o dinheiro certo do que ter aquela validação, por exemplo, que o Luba tem, né? O Luba é um cara que faz vídeos por coração, ele faz vídeos que ele se diverte fazendo, e ele já falou diversas vezes sobre esses assuntos especificamente. E ele tem essa validação do público dele, e ele interage com o público dele de uma maneira muito terna, muito próxima. E eu acho que é isso que faz as pessoas serem valorizadas nesta plataforma. Bom, muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Agradeço muito vocês que têm me apoiado. Como eu falei pra vocês, isso é muito importante pra gente. Valeu, eu espero que vocês pensem um pouco e eu quero muito saber o que vocês têm a dizer sobre isso. Se você valoriza validação, se você valoriza outras coisas e quem sabe fazer um vídeo até mesmo falando sobre sucesso, né? Que eu acho que é um assunto que a gente conseguiu discorrer bem aqui, né? Bom, muito obrigado, um grande beijo, um grande abraço. Não esqueça, você é uma pessoa maravilhosa.